Essa garota com medo faz um desejo para desaparecer daquele lugar e de repente ela ouve um som estranho vindo da poça de água. Quando ela vai ver o que é, ela acaba sendo transportada para uma época do reino de Josan. Naquela época o reino sofria com a falta de água, quando de repente Dambi aparece do nada, dentro de um caldeirão cheio de água. Todos ficam chocados com sua aparição e o rei pergunta quem era ela. Sem saber o que ainda estava acontecendo, ela responde que era uma estudante do colegial. Ou seja, uma gozã, só que para eles essa palavra significa homem castrado, e aí começa o mal entendido. Então eles apontam suas espadas e ela percebe que, de algum jeito, ela voltou ao tempo. Assustada, ela finge ser a deusa da chuva e aí todos se curvam diante de Dambi. Então ela aproveita para escapar daquele lugar e se disfarça como uma serva real. No entanto, seu disfarce não dura muito tempo e logo é capturada por Park, e ele devolve ela ao rei, que quase acaba com sua vida. Então Dambi implora por sua vida, pois arrumaram um jeito de trazer água para esse lugar. Então ela descobre que o rei irá enfrentar uma seca grave e para ajudar ela usa a ciência e matemática para poupar sua vida. Então o rei, como amava a ciência, acredita que eles irão superar a seca, aplicando o que ela disse. Por conta de sua sabedoria, ela é nomeada funcionária do rei e fica encarregada de mostrar seus conhecimentos para o rei. Já no dia seguinte, em seu primeiro dia de trabalho, ela se veste igual um homem, pois o rei pensava isso dela. Então Dambi começa seu trabalho ensinando o rei sobre números, cálculos e outras coisas. E nesse tempo, o seu relacionamento com o rei começa a florescer, quando Dambi fazia um teste com o rei e logo sua esposa chega. A jovem fica surpresa ao ver que a esposa do rei se parece com sua amiga. Certo dia, Dambi oferece para o rei sua gororoba favorita e o rei experimenta e realmente gosta daquilo. Mas no dia seguinte, após comer a gororoba, o rei tem uma caganeira violenta e por conta disso o rei pensa que Dambi tentou envenenar ele. Mas logo ela contorna a história e ensina ao rei sobre a anatomia do corpo e suas doenças. E a jovem aproveita para ensinar sobre as colheitas usando seus conhecimentos modernos e isso faz com que eles se tornem mais próximos. Já a esposa do rei começa a sentir ciúmes ao ver a proximidade dos dois. Após algum tempo, o rei consegue colher laranjas, pois naquela época as laranjas eram muito valiosas naquele lugar. Quando discutem sobre a colheita, a jovem fala que tá tarde e tinha que descansar, mas o rei ficava arrumando desculpas só para estar do lado dela. Para ficar mais perto dele, ele a convida para jogar futebol e após jogar os dois se deitam no campo e de repente começa a chover. Então o rei se lembra que Dambi iria embora quando chovesse. Após cumprir o trato, ela se prepara para voltar pro futuro e o rei se dá conta que pode não ver ela novamente e então vai atrás dela. Mas ao chegar lá ele percebe que ela não partiu e emocionada ela fala pro rei que trabalhou muito e fez o prometido. O rei também emocionado confessa os seus sentimentos para Dambi e ele convida ela para escapar em um barco para ficar mais segura. A jovem se recusa a abandonar o rei, mas Park aparece para buscá-la e leva ela para a floresta, pois recebeu ordens de algumas pessoas do reino para destruir a jovem, pois eles achavam que ela era uma espiã. De algum modo a rainha é informada que o rei fará de tudo para salvar Dambi a qualquer custo. O rei, ao saber que seu amor está em perigo, sai disparado em sua procura pela floresta. Park então descobre que Dambi era uma mulher e ela fala que não tinha intenção nenhuma de enganar o reino. De repente chega um grupo para destruir Dambi e Park fala para ela fugir em seu cavalo, enquanto ele luta com o grupo sozinho e mesmo ferido consegue derrotar todos eles. No meio do caminho Park encontra a rainha, que estava à procura do rei, e leva um tapa porque ele escondeu tudo dela. Já Dambi tentava escapar, até chegar em uma praia, onde acaba se encontrando com o rei, que desce de seu cavalo e lhe dá um beijo. E os dois acabam passando a noite em volta da fogueira e ela acaba contando toda a sua vida. E enquanto os dois conversavam, a moça percebe que ele era o mesmo rei da figura do dinheiro da Coreia e os dois continuam a conversar, até que o rei lentamente dá um beijo carinhoso nela. E já a rainha acaba passando a noite na casa de Park e até jantam juntos.
juntos. No dia seguinte, a jovem tem uma ideia para agilizar o processo do reino, e ela acaba fazendo uma grande criação. Ela é libertada de sua punição, e Park é promovido por ajudar Danbi a completar a ferramenta que faltava. Certo dia, a jovem encontra a rainha na cozinha e lhe dá o macarrão que trouxe na bolsa e ajuda a rainha a embelezar os vestidos desenhados. As duas se tornaram próximas e a rainha sente que ganhou uma nova amiga e não tinha mais ciúmes do rei, tanto que até aceita nomear Danbi como a segunda esposa do rei. Então a jovem se troca e usa um lindo vestido de noiva e descobre que vai fazer uma flor dormindo. Sem saber o que era, ela pergunta e descobre que flor dormindo significa lua de mel e com medo sai correndo, mas o rei vai atrás e a leva para o seu quarto. Com medo, ela diz que ainda é muito jovem e o rei respeita sua decisão. Então o rei e sua nova esposa dormem separados e o rei pede para ela não ir, mas ela acaba desviando o olhar. O rei preparava um presente para Danbi e fica ensaiando um jeito de convencer que ela fique. Danbi estava pensativa até que a rainha chega e a convida para conhecer a mãe do rei, ou seja, a tão temida sogra. A jovem fica em choque ao perceber que a mãe do rei era idêntica à sua mãe e por isso ela começa a chorar de saudades. A mãe do rei a consola depois naquela noite Danbi veste seu uniforme escolar e o rei fica surpreso ao vê-la com essa roupa. Mas sem se importar, ele a leva para uma sala onde ele estuda e logo lhe dá um presente e pede para que ela fique com ele e incentiva ela a encontrar novos conhecimentos para ajudar seu povo. Mas para sua tristeza, ela devolve o presente, pois tinha que voltar, pois não podia ficar mais fugindo de seu presente. Chateado, o rei sai da sala e Danbi sozinha leva uma paulada na cabeça e alguém põe fogo no lugar. Então, naquele momento, quando o rei vai salvá-la, ele percebe que a presença de Danbi naquele lugar poderia colocar sua vida em risco. Já no dia seguinte, Danbi entrega cópia de seus estudos e antes de chover ela sai com o rei para se despedir de algumas pessoas e antes de partir ele a leva para uma praia e passam um tempo juntos e logo ela desaparece e o rei promete um dia encontrá-la. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para dar aquela forcinha e se inscreva no canal.